descer, dar em cima de uma e de outra e de outra. E eu me lembro que ele tinha uma moça que ele gostava dela, e essa foi a que eu mais conversei com ela, e ela ficou como que enfraquecida na fé. E um dia ele me chamou e falou: eu quero falar com você, tu não tem medo da mão de Deus? Eu falei: como assim medo da mão de Deus? Deus vai pesar a mão em tu. Eu falei: por que Deus vai pesar a mão em mim? Em mim? Aí ele: porque tu tá bulindo com as filhas de Deus, tu tá bulinando com as filhas de Deus. Tinha umas duas que eu tinha dado talvez um beijo, alguma coisa assim, e ele falou: tu tá bulinando, tu tá mexendo, tu tá com gaiatice, desse jeito, com as filhas de Deus, Deus vai pesar a mão em tu. Que conversa besta, sai fora. E deixa ele falando. Irmãos, escuta isso: Deus, o Deus dos céus, tem um plano na vida de cada ser humano. E eu, com meu coração duro, e eu nem quis ouvir o que ele disse, Deus tentou me alertar. E então, pastor, uma dor de dente, eu todo vaidoso, 17 anos, veio uma dor de dente, o dente inflamou, fiquei com a cara desse tamanho, uma febre que me deu, inflamou, e eu, num calor de 37 graus ali naquela cidade, Barra de Massaranguape, Rio Grande do Norte, e eu com a touca na cabeça, com frio, uma blusa que tinha touca e frio, e não podia comer, e aquele meu dente inchado. E eu lembrei, porque eu fiquei até às 5 da manhã para poder dormir, e eu lembrei da voz dele: Deus vai pesar a mão em tu, tu tá mexendo com as filhas de Deus. E eu pedi ali: Deus, manda um crente para orar por mim. E eu adormeci. Acho que eu estava querendo me arrepender ali, mas era amor espiritual ainda. No outro dia eu fui na casa da minha avó, eu tinha saído da casa da minha avó, e pedi a minha avó para voltar, e ela falou: volte para casa, Carlos Antônio, volte para casa, menino, tu tá sofrendo. Que eu tinha ido para a casa de uma outra tia, e ela depois mandou eu sair da casa dela para ir dormir num outro local, e eu estava assim, já sendo desprezado e humilhado, e tudo era uma permissão de Deus, para que o Espírito Santo me convencesse de pecado, de justiça, de juízo. E passou ali mais uns 10 dias, eu me lembro que estava um sol como esse, era 2 da tarde, meu pai tinha mandado dinheiro, eu tinha dinheiro, mas naquele tempo a minha tia era líder do círculo de oração na igreja, e algumas jovens que tinham, porque era uma cidade muito pequena, então foi uma sensação, um rapaz de São Paulo, então era algo assim, muito que repercutiu na cidade, eu era jovem, então algumas moças da igreja se enfraqueceram porque deram ouvidos, e eu cheio de espírito mal, de malignidade. E eu me lembro que ela disse para Deus, que ela me disse depois que eu me converti, mas ela disse: Senhor, olha como está a sua igreja, esse menino é meu sobrinho, mas sozinho. A igreja, os jovens têm se enfraquecido, e um deles que já estava meio fraco, eu tinha conversado com ele saiu da igreja, e ele me passou a ficha de cada um, quem era, qual o nome, cada menina. Então ela fez essa oração a Deus, e naqueles dias que ela tinha feito essa oração a Deus, eu me lembro que meu tio ia saindo para ir à igreja à tarde, junto com um rapaz chamado Cláudio, que era de Santa Catarina, uma bênção de Deus. Eu me lembro que ele saiu, andou uns 10 passos, parou. Eu tinha dinheiro, mas não tinha droga na cidade. Eu tinha ido até a cidade vizinha, também não tinha maconha. Eu era viciadíssimo em maconha, não tinha. E eu me lembro que eu estava triste. Eu tinha ido tomar num bar, eu pedi uma pinga pura, tomei, mas também aquele abismo no coração. E eu me lembro que ele saiu assim com meu tio e olhou e disse para mim: Ô Carlos. E eu olhei para ele: fala, irmão, Jesus te ama. E deu um sorriso, e ele era loiro e parecia um anjo. E eu olhei e eu vi que era uma alegria que saía de dentro dele, estampou no seu rosto. E eu pensei naquele momento: olha, uma palavra que ele diz, Jesus te ama, e um sorriso. E eu pensei comigo, eu falei: meu Deus, esse jovem está feliz, a alegria dele vem de dentro. E eu estou aqui com dinheiro, tem praia, já bebi, querendo maconha, querendo droga, e estou triste, porque eu estava triste, deprimido. E quando meu tio voltou, eu me lembro que eu falei para ele que eu ia para a igreja, e então eles intensificaram a oração. 3 dias depois, eu fui à igreja, e quando eu cheguei na igreja, escuta isso, a igreja era desse tamanho, tinha uma janela aqui, né?
A igreja era desse tamanhozinho aqui, era a garagem da irmã que cedeu lá na casa dela, aliás, a sala da casa dela, e ela cedeu, então a igreja começou ali, e eu me lembro que eu sentei aqui, e tinha mais um banco atrás de mim, meu tio aqui, e de repente tinha um casal que veio de Natal, e a irmã sentou ali, e o irmão sentou ali. E no meio do culto, Deus tomou o irmão, e ele começou a falar em línguas. E a irmã, que era esse casal de Natal, começou a interpretar essas línguas. Era algo tão tremendo, porque ele falava em língua, eu me arrepiava, e ela dizia na interpretação que Deus estava naquele lugar, que Deus era santo, que Deus tinha zelo pela igreja. Ele falava em língua e ela dizia, e eu removo o pecado da minha igreja, se conserta. E ele falava em língua, porque eu sou Deus, e eu estou às portas, e eu vou voltar para resgatar uma igreja santa. Ele falava em língua, ela interpretava, e eu não entendi algumas coisas, mas eu sei que era pecado, e o que eu entendi, eu pensei comigo, isso é para mim, isso é comigo. Eu sou pecador, eu fumo maconha, eu cheiro cocaína, eu bebo, isso é comigo. E aí quando eles pararam de falar em línguas e ali ela interpretar, o pastor pegou e disse, venha fazer um concerto com Deus, porque Deus está aqui. E eu me lembro que eu levantei a mão, eu queria fazer um concerto com Deus, e meu tio abaixou minha mão, e tinha 2 homens atrás de mim, tinha uns 4, mas tinha 2 que estavam chorando muito, eles choravam copiosamente. Eu me lembro que até na hora que eu olhei, e eles falando em línguas, interpretando, eu falei, Deus está aqui mesmo, esses 2 barbudos estão chorando que nem criança, é Deus mesmo. E eu senti ali a convicção de pecado. Meu tio, quando abaixou minha mão, esses 2 se levantou e foi à frente. Agora escuta isso, eles tinham vindo da maré, eram pescadores, e em vez de eles descerem Macharanguape, da embarcação, e ir para suas casas, eram umas 10 da noite talvez que eles chegaram, eles foram e desceram em Muriú, que era onde tinha essa bocada de droga e aonde tinha a prostituição, o cabaré que eles chamam. E eles ficaram até as 5 da manhã